Existe um estudo clássico chamado Dalbar-Quia-IB que acompanha o comportamento dos investidores desde 1994 e ele mostra uma coisa muito interessante. Geralmente, o investidor comum consegue ter um retorno pior do que o próprio fundo em que ele investe. Mesmo o fundo entregando um resultado positivo, a média dos investidores tem retornos menores ou até negativos, não por culpa do mercado, não por falta de informação ou por falcatrua do fundo, mas sim pelo comportamento do investidor. E para mim, nada ilustra melhor o peso comportamental nos investimentos do que esse estudo. Mas por que isso acontece? Por conta de um padrão muito comum entre a grande massa dos investidores. O mercado, ou o fundo no caso, sobe, o investidor que está de fora olha aquilo e sente que está perdendo uma oportunidade. Então, ele compra com medo de não surfar essa onda. Depois de um tempo, o mercado cai, ele se desespera, acha que fez um mau negócio comprando aquele fundo e vende no prejuízo. Passa mais um tempo, o fundo se recupera como é esperado e por ter vendido lá atrás, ele fica de fora dessa alta. E aí, o que ele faz, depois que o fundo já se valorizou, ele compra porque o fundo se tornou um bom negócio. É o conhecido compra na alta e vende na baixa. Esse comportamento entre a maioria dos investidores ao longo dos anos já foi responsável por destruir bilhões em patrimônios. Na crise de 2008, só para vocês terem uma ideia, o mercado caiu 37% e a reação de milhões de pessoas foi vender tudo nessa queda. E em 2009, um ano depois, o mercado se recuperou e subiu 26%, enquanto a maioria desses investidores continuava de fora da bolsa, traumatizada, com medo e perdendo toda essa recuperação. O mal disso é que quando você repete esse padrão ao longo do tempo, o efeito é destruidor para o seu patrimônio. E esse efeito tem três principais causas: a tomada de decisão, o tempo de permanência e a tolerância de exposição ao risco. O mais curioso é que isso acontece até com quem entende profundamente sobre investimentos, que domina a parte técnica. Não é difícil encontrar profissionais com salários altíssimos que dominam a planilha, gráfico, estratégia, mas que ainda assim toma péssimas decisões movida pelo emocional. É por isso que eu quero começar o vídeo dizendo que não é a bolsa, não é a ação, não é o fundo X ou Y, o que mais determina se você vai enriquecer é o seu comportamento. A primeira coisa que a gente pensa quando começa a investir é que o segredo é escolher o ativo perfeito, entrar na hora perfeita, seguir a técnica perfeita, mas quando você olha para os estudos, para os números, para as histórias reais de pessoas, você percebe que o maior risco nos investimentos não é necessariamente o mercado, mas geralmente são as próprias pessoas e suas escolhas. E entender isso desde cedo é que é importante, porque você para de procurar o investimento mágico e começa a trabalhar a única parte que realmente faz diferença e que está no seu controle, o seu próprio comportamento. Enquanto você não entender isso, o resultado vai ser quase sempre o mesmo. Ao invés de investir focando na regularidade, você vai ficar pulando de galho em galho, procurando o ativo que mais subiu, que mais deu retorno. Nesse caso, o problema é que essa ação já subiu e dificilmente vai repetir o mesmo resultado. E o pior, dependendo do ativo escolhido, a tendência é que ele caia ou corrija o preço. E aí, quando ele cai, você fica com medo, para de investir e perde exatamente o momento em que os ativos estão mais baratos ou com desconto. Quando um fundo cai 5, 10, 15%, a maioria que está no fundo vende com medo de perder mais e quem está de fora nem cogita entrar porque o ativo está em queda. Agora, quando o mesmo fundo sobe, os investidores que estavam de fora até então começam a comprar, só que a subida, ou seja, a valorização, já aconteceu. Quando um fundo teve um ano ruim, as pessoas saem, e quando tem um ano bom, elas entram, quando na verdade deveria ser o contrário. Quando um fundo bom cai, é a hora que a gente deveria comprar. Na psicologia, o nome desse efeito é viés de recência, que é quando os acontecimentos mais recentes, bons ou ruins, têm mais peso na tomada de decisão do que os acontecimentos que, de fato, importam para aquele ativo, como avaliações de desempenho dos últimos anos ou aquisições importantes feitas nesse tempo. E, geralmente, a maioria toma essas decisões baseando-se apenas no valor da ação e não nos fundamentos da empresa. Essas oscilações no mercado são comuns. O risco aqui é que o cérebro tende a projetar o presente para o futuro, supervalorizando o que acabou de acontecer. Ou seja, você vê um fundo com 30% de valorização
e corre para comprar acreditando que a subida será eterna, que nos próximos anos vai acontecer o mesmo. Só que geralmente no ano seguinte ele corrige o valor e desvaloriza 10%. Aí você foge de novo e vai para o próximo fundo que acabou de subir. E no fim das contas, os resultados ou os fundamentos da empresa em si não mudaram tanto assim. E para piorar, tudo isso ainda vem acompanhado dos custos invisíveis que ninguém lembra. Taxas, impostos, custos de transação e o maior de todos, o custo emocional. Estresse, impulsividade, medo, ansiedade. É assim que uma pessoa inteligente, bem informada e com acesso a conteúdo de qualidade consegue destruir o próprio patrimônio sem perceber. E é por isso que neste vídeo eu quero te mostrar que conhecimento técnico é importante, claro, mas sem o comportamento adequado, ele se transforma só numa forma mais bonita, mais sofisticada de perder dinheiro. Para começar, vamos derrubar o tabu de que investir bem é sinônimo de ser extremamente técnico, dominar gráficos, planilhas. Parece que quando a gente começa a investir, são só essas habilidades que vão garantir o sucesso nos investimentos. E é por isso que tanta gente pula algumas etapas e acaba se dando mal. Abre uma conta numa corretora, escolhe os ativos mais bem ranqueados, estuda a renda variável, procura o fundo que mais paga. Tudo isso tem sim muito valor, claro, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe um ponto cego gigante nessa maneira de investir que é a maioria esquece de analisar o próprio comportamento, o próprio emocional, o quanto de risco ela consegue tolerar. Esquece de aprender como manter a calma durante uma crise, como resistir ao impulso de sair correndo quando a bolsa cai, como continuar investindo todo mês, mesmo quando o cenário é desanimador e principalmente como controlar o desejo de consumir o dinheiro antes dele virar patrimônio de verdade. O risco da inteligência técnica nasce quando a crença de que saber muito vai te proteger desses cenários, mas na prática, conhecimento técnico sem a habilidade mais importante, que é o controle emocional, é o que pode justamente fazer você perder muito dinheiro na sua jornada como investidor. No fundo, você acredita que está seguro porque entende o mecanismo, mas acaba, vez ou outra, tomando decisões baseadas em emoções sem perceber. Quer ver um exemplo claro de como uma pessoa sem conhecimento técnico pode ter mais resultado do que uma pessoa com muito mais conhecimento? Eu pedi para o ChatGPT criar 3 cenários diferentes. No primeiro, uma pessoa sem conhecimento técnico, com um perfil mais conservador e com ótimo autocontrole, sem deixar se levar pelas emoções do mercado, investindo consistentemente R$1.000 todos os meses no ETF IVVB11, que replica a bolsa americana S&P 500. O segundo, uma pessoa com muito conhecimento técnico, com bom autocontrole, investindo os mesmos R$1.000 todos os meses, mas fazendo trade, vendendo e comprando fundo, tentando acertar o melhor momento do mercado. Isso é, tentando vender nas máximas e tentando comprar sempre nas mínimas. Como é muito difícil acertar as máximas ou as mínimas, eu coloquei uma taxa de acerto de 50%, o que é uma taxa bem generosa, tá? É bem difícil você acertar isso. E no terceiro cenário, uma pessoa sem muito controle emocional e sem conhecimento técnico. Essa pessoa investiu R$1.000 todos os meses também, mas em momentos de baixa ela se desesperava e começava a vender. Quando o fundo subia, ela achava que era oportunidade e comprava. Ou seja, ficou de fora das maiores altas e sempre vendia no prejuízo. Eu pedi para ele considerar a janela dos 10 últimos anos e considerar também a oscilação do dólar. E o resultado foi o seguinte: a primeira pessoa, aquela mais conservadora, com pouco conhecimento técnico, mas com ótimo controle emocional, no final teve algo entre 1,4 e 1,6 milhões de reais. A segunda pessoa, aquela mais agressiva, com mais conhecimento técnico, acertando 50% dos trades, teve algo em torno entre 900 mil a 1 milhão e 100 após os 10 anos. E a terceira pessoa, a menos provida de inteligência emocional e técnica, ficou com patrimônio de 800 mil a 1 milhão após os mesmos 10 anos. A pessoa com mais controle emocional teve um resultado muito acima das duas outras. E isso nem estou colocando o desgaste emocional na conta. E essa pessoa não fez nada de extraordinário. Ela escolheu um índice conhecido, talvez o mais recomendado entre os analistas, e consistentemente comprou ele todos os meses, sendo fiel ao seu plano inicial. Não precisou entender de balanço de empresa, de geopolítica, de mercado internacional, nada disso. Já o segundo investidor, que entendia mais sobre esses pontos, tentou adivinhar os movimentos do mercado e se antecipar. E mesmo acertando 50% das vezes, que já é bem difícil, ainda teve um resultado inferior.
Bom, mas já que é um cenário fictício, vamos pirar e imaginar que a segunda pessoa é extremamente genial e acertou não 50% das vezes, mas sim 75%, algo humanamente impossível de acontecer. Ainda assim, nesse cenário, ela teria um patrimônio entre 1,2 e 1,4 milhão de reais, menor que a pessoa que seguiu comprando consistentemente o fundo sem deixar se levar pela emoção e sem querer aplicar nenhuma técnica de compra e venda. Percebe que o problema não é saber pouco ou saber muito? O problema é não saber lidar com as próprias emoções. Ter técnica sem controle emocional não é só insuficiente, como é perigoso. Perigoso porque ela te dá a falsa sensação de preparo, de que você sabe exatamente o que está fazendo e pode até saber, mas isso também coloca uma venda nos olhos dos investidores menos experientes e ainda amplifica os possíveis erros. Por mais que se conheça a técnica, que se conheça o mercado, você só vai ter 10 anos de experiência depois de 10 anos, não tem como buscar atalhos. A pessoa que acredita que entende muito costuma ser exatamente a que mais se arrisca. É assim que o inexperiente cai em alavancagem irresponsável, achando que controla o risco. É assim que eles investem onde a maioria está indo, pagando mais caro porque sente que não pode ficar de fora, quando na verdade deveria ter o controle emocional de só investir onde realmente entende e tolera o risco. Mesmo que o retorno seja menor, porém seguro, consistente, alinhado com a sua realidade e a sua estratégia que você definiu lá atrás. E falando em maneiras de investir, outro problema é ficar trocando de estratégia o tempo inteiro, buscando sempre o que dá mais retorno. Num mês é buy and hold, no outro é day trade, no outro o foco é maximalista em cripto, no outro fica buscando renda em fundo imobiliário e por aí vai. E por fim, nenhuma estratégia perdura por tempo suficiente para gerar retornos consideráveis. O importante de vocês absorverem nesses 3 cenários que eu trouxe é que a diferença nos resultados não vem do ativo em si. Todos investiram no mesmo ativo pelo mesmo período. A diferença vem do comportamento do investidor. O investidor mais disciplinado, que não se deixou levar pelas emoções dos momentos difíceis, ele capturou o retorno composto do mercado, participando das maiores quedas, mas também surfando as maiores altas. O investidor que tentou acertar o timing perfeito, mesmo acertando várias vezes, muito acima da média, ele acabou perdendo boa parte desses retornos por entrar e sair nos momentos errados. E o investidor emocionalmente frágil acabou acumulando perdas e deixando de participar das altas, o que fez ele perder muito dinheiro nesse tempo. Ou seja, ter controle emocional para investir é indispensável para acumular bons resultados. Beleza, até aqui foi fácil entender e mais fácil ainda de falar. Eu preciso investir em um ativo bom ou vários ativos bons por tempo suficiente, manter minha posição independente das baixas ou das altas do mercado, que lá na frente eu vou ter um retorno acima da média. Simples, né? O cérebro até consegue compreender isso, mas a pergunta é: será que eu consigo passar por esses momentos de baixa, ver meus investimentos 1, 2, 3, 5 anos rendendo quase nada, demorando 5, 10 anos para recuperar? Será que eu vou aguentar a dor de ver meu patrimônio muitas vezes no vermelho? Eu vou aguentar a vergonha de falar para a família que aquela alta que dobrou meu dinheiro agora recuou e fez eu perder 10% do que eu tinha investido? E pior, ouvir crítica desses familiares que acham que eu caí em golpe. Será que eu vou aguentar isso sem ter a vontade de vender tudo e seguir a minha vida? Será que eu vou sobreviver a todo esse período de provação até passar a zona de arrebentação e começar a colher os frutos? Essa é a pergunta que realmente vale a pena ser feita. Se vocês querem que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre como se blindar e criar uma mentalidade forte e se preparar emocionalmente para esses momentos, deixa aqui nos comentários o comportamento que eu vou produzir esse conteúdo com o maior carinho do mundo. O que eu posso adiantar é que, investindo consistentemente, uma hora você chega lá. Se você for disciplinado, humilde de não achar que sabe mais do que realmente sabe, uma hora o retorno vem. É normal bons ativos subirem ou caírem. O mercado funciona assim. O que vai diferenciar se lá na frente você vai conquistar sua liberdade financeira é o seu comportamento. São os hábitos que você tem como investidor. Se você coleciona bons ativos, é consistente com seus aportes, não se abala com as quedas e nem fica ganancioso com as altas, eu tenho certeza que você, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente vai atingir a sua liberdade.